O sangue é um fluido que se desloca por todo o corpo, transportando os mais variados elementos, o que influi diretamente em suas características físico-químicas. Entenda estas propriedades melhor neste vídeo do Fisiologia Humana. Um adulto possui em média um volume de 5 litros de sangue, o que equivale a aproximadamente 7% da massa corporal. A densidade do sangue gira em torno de 1.060 kg por metro cúbico, sendo muito próximo ao da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico. O sangue é o fluido do sistema circulatório dos vertebrados, que possui diversas funções, como a de transporte, onde diversas substâncias como nutrientes, hormônios, gases e metabólitos celulares são transportados. Também possui função imunológica, transportando células imunes para o local onde são necessárias, bem como transporta os anticorpos. O sangue também possui função na coagulação, interrompendo o sangramento em vasos rompidos. Atua na comunicação celular, através do transporte de mensageiros, os hormônios, e também atua no controle da temperatura corporal. O controle na temperatura corporal se dá através do seu direcionamento à pele quando o corpo aquece, permitindo assim maior troca de calor com o ambiente. Quando esfria, ocorre exatamente o oposto e o sangue é direcionado para fora da pele para diminuir a perda de calor. O sangue também exerce função hidráulica. Esta função se dá através das estruturas eréteis no nosso organismo, como o pênis nos homens e o clitóris nas mulheres. O sangue é constituído por uma parte celular e pelo plasma, onde as células encontram-se em suspensão. O plasma possui uma coloração amarelo-palha e constitui aproximadamente 55% do volume total do sangue, e é formado principalmente por água, cerca de 92%. Os demais 8% são constituídos essencialmente por proteínas, contendo traços de outros elementos como eletrólitos, lipídios e glicose. Há diversas proteínas plasmáticas, sendo as mais abundantes a albumina, mas há várias outras como globulinas e fibrinogênio. Várias outras proteínas constituem uma fração menor destas moléculas no plasma. Como a albumina é o principal constituinte proteico do plasma, é ela que mais influencia a pressão osmótica do sangue. O plasma passa a ser denominado soro quando os fatores de coagulação são removidos deste. A parte celular do sangue é formada por hemácias, células brancas, que são células constituintes do sistema imune, e as plaquetas. As hemácias são as mais abundantes destas células. Nos homens, compreendem em média 42% do volume sanguíneo, enquanto nas mulheres este valor é de 38%. A proporção do sangue compreendido por hemácias é chamada de hematócrito. O hematócrito é determinado a partir da centrifugação do sangue em tubos graduados. Observe que o hematócrito pode estar diminuído, o que causa anemia, ou aumentado, levando à policitemia. As hemácias possuem hemoglobina, a molécula que irá ligar o oxigênio que as hemácias transportam para os tecidos, sendo cada hemoglobina capaz de transportar até 4 moléculas de oxigênio. Essa característica dá os tons diferentes de vermelho no sangue. Nas artérias, as hemoglobinas encontram-se com mais oxigênio ligado, dando ao sangue uma coloração mais clara e viva. Nas veias, o sangue pobre em oxigênio possui uma coloração mais escura. As células brancas ou leucócitos incluem vários tipos celulares, que incluem os granulócitos, que compreendem os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, os monócitos e os linfócitos, que se dividem em linfócitos T e B. Os leucócitos, em conjunto, compreendem cerca de 0,7% do total do volume sanguíneo. A concentração dos diferentes tipos celulares se dá como ilustrado nesta tabela. Para melhor compreendermos a quantidade de células presentes no sangue, vamos considerar o volume de 1 microlitro. 1 microlitro é a milésima parte de 1 ml. Neste minúsculo volume, há cerca de 5 milhões de hemácias, 7.000 leucócitos e 300.000 plaquetas. Outra questão crucial no sangue é o valor do pH.
O pH sanguíneo é mantido em uma estreita faixa de variação entre 7,35 e 7,45. Se o pH cair abaixo de 6,9 ou subir para um nível acima de 7,8, usualmente ocorre o óbito do indivíduo. O controle tanto do pH como da pressão parcial de oxigênio, da pressão parcial de dióxido de carbono e da concentração de bicarbonato são estritamente controladas. Esse é o chamado controle ácido-base, no qual os rins e os pulmões são elementos centrais. O oxigênio é transportado no sangue em sua maior parte ligado à hemoglobina, sendo que apenas 1,5% se encontra diluído no sangue. A hemoglobina aumenta a capacidade de transporte de oxigênio no sangue em 70 vezes. As artérias carregam sangue rico em oxigênio, enquanto as veias transportam sangue pobre em oxigênio. A exceção se dá para as artérias e veias pulmonares e para as artérias e veias umbilicais, onde ocorre o inverso. Em relação ao transporte de oxigênio no sangue, há um conceito fundamental que é muito utilizado na prática clínica, a saturação do oxigênio. A saturação refere-se à proporção dos locais de ligação do oxigênio na hemoglobina que estão de fato com oxigênios ligados. Em um caso hipotético de se dizer que o sangue está com 100% de saturação, isso indica que todos os locais para ligação do oxigênio nas hemoglobinas estão ocupados. Em um indivíduo saudável, a saturação do oxigênio arterial é geralmente de 98% a 99%, podendo também ser um pouco menor. Em condições de exercício intenso, a saturação pode cair abaixo de 95% e saturação abaixo de 90% é considerado um estado de hipóxia e pode ser perigoso para a saúde. Quando ocorre hipóxia severa, com a saturação abaixo de 30%, o indivíduo pode evoluir rapidamente para o óbito. O sangue venoso possui saturação entre 70% e 78%. Isso ocorre pois parte do oxigênio foi liberado para os tecidos antes de retornar ao coração. Um fato interessante ocorre nos fetos. Como a disponibilidade de oxigênio para eles é menor, a hemoglobina fetal, chamada de hemoglobina F, possui uma afinidade maior ao oxigênio, o que permite a oxigenação tecidual fetal mesmo nestas condições. O dióxido de carbono, por sua vez, é transportado no sangue de 3 formas diferentes. Cerca de 70% do dióxido de carbono é convertido em bicarbonato em uma reação catalisada pela enzima anidrase carbônica. 7% é transportado diluído no plasma e 23% é transportado ligado às hemoglobinas. Assim, a hemoglobina é capaz de transportar não somente oxigênio, mas também CO2. Na verdade, há uma relação muito interessante entre a ligação de oxigênio e dióxido de carbono na hemoglobina. Quando a concentração de oxigênio se eleva, como ocorre quando o sangue passa pelos pulmões, há uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo CO2, fazendo com que este se dissocie desta molécula, sendo exalado na respiração. Este é o efeito Haldane. Nos tecidos ocorre o inverso. A alta concentração de CO2 e o aumento da acidez diminui a afinidade da hemoglobina ao oxigênio, fazendo com que este seja exatamente liberado nos tecidos. Este é o efeito Bohr. Diferentemente do dióxido de carbono, que se dissocia da hemoglobina, o monóxido de carbono se liga com alta afinidade e de forma irreversível a esta molécula, dificultando muito o transporte de oxigênio. Se o indivíduo inalar monóxido de carbono em altas concentrações, pode ocorrer intoxicação e morte. Sobre as propriedades físicas do sangue, uma característica muito importante é a sua viscosidade, que é cerca de 4 vezes a da água. A viscosidade de um fluido pode ser determinada por sua resistência ao escoamento. Veja o exemplo ilustrado. O líquido azul flui com muito mais facilidade do que o líquido alaranjado. Portanto, o líquido alaranjado apresenta maior viscosidade. A viscosidade sanguínea pode se alterar em diferentes situações. Por exemplo, em caso de policitemias, onde há o aumento da quantidade de hemácias no sangue,
a viscosidade do sangue aumenta, exigindo maior esforço do coração para bombear o sangue. O maior esforço cardíaco, associado a uma maior viscosidade sanguínea, aumenta o risco de infartos e isquemias teciduais. Assim, o aumento da viscosidade do sangue faz com que este flua de forma muito lenta através dos vasos, diminuindo o transporte de oxigênio para os tecidos. Tem-se mostrado que doadores de sangue têm diminuição na viscosidade do sangue e, associado a isto, possuem também menor risco para doenças cardiovasculares. Outro fator que também interfere na viscosidade sanguínea, embora em proporção menor, é a viscosidade do plasma. Quadros de desidratação diminuem a viscosidade do plasma e, consequentemente, do sangue. O sangue também apresenta propriedades elásticas. A elasticidade é a capacidade que um objeto ou fluido possui de se deformar e, após removida a força que causou a deformação, retornar a seu estado original. A elasticidade do sangue se deve principalmente em presença das hemácias, já que estas compõem fração importante do sangue e possuem capacidade de se deformar e retornar à conformação inicial. Quando o coração se contrai, a energia gerada por ele é distribuída na circulação e parte desta causa deformação nas hemácias, que ao interagirem com outras hemácias, também induzem deformação nas mesmas, dando ao sangue esta característica elástica. A deformação das hemácias também é importante quando estas passam pelos capilares e podem ser comprimidas. Em algumas condições, como na anemia falciforme, as hemácias podem ter a elasticidade diminuída, o que afeta o fluxo sanguíneo através dos vasos do organismo, já que sua capacidade de se deformar está diminuída. Assim, a capacidade de se deformar das hemácias é inversamente proporcional à viscosidade sanguínea. Um exemplo que ilustra bem isso é o caso da diabetes. O aumento da glicemia por si só já aumenta a viscosidade plasmática, mas o principal problema vem das hemácias. As hemácias nos diabéticos são menos deformáveis, portanto, o sangue é mais viscoso. A maior viscosidade do sangue dificulta a passagem das hemácias pelos pequenos capilares, podendo ocorrer pequenas oclusões, além dos danos diretos nos vasos. Isso favorece as isquemias locais, aumentando muito o risco para infartos, acidentes vasculares encefálicos e cegueira. Além disso, o hematócrito nos diabéticos é frequentemente elevado, o que piora ainda mais o caso. Isso ocorre porque o excesso de glicose precisa ser eliminada, e isso ocorre através da urina, levando a elevada perda hídrica, o que pode levar à desidratação e redução do volume plasmático, aumentando o hematócrito. O aumento da viscosidade sanguínea também se relaciona ao maior risco de declínio cognitivo e demências. A demência vascular ocorre a partir de lesões em pequenos vasos sanguíneos que se acumulam ao longo do tempo, e o aumento da viscosidade do sangue é fator de risco crucial neste processo. Para entendermos melhor como o sangue flui pelos vasos, é necessário compreender a lei que descreve o escoamento de fluidos sobre um tubo de secção circular, chamada de Lei de Poiseuille. Antes de falarmos dela, é necessário compreender uma regra simples, que é aquela que determina o escoamento de um dado líquido, que no nosso caso é o sangue, por um determinado tubo, representado pelo vaso sanguíneo. Tem-se que a velocidade de escoamento é igual à pressão no ponto 1 menos a pressão no ponto 2, dividido pela resistência. Note que para o sangue fluir, a pressão no início do vaso precisa ser maior que no final, e quanto maior a diferença, maior o fluxo. O R representa a resistência e é o impedimento que o vaso impõe ao fluxo de sangue, que não pode ser medida por um meio direto, mas ela pode ser calculada a partir das diferenças de pressão no início e fim do vaso e do fluxo sanguíneo. Por exemplo, imagine dois tubos iguais e com pressões iniciais e finais iguais, e que diferem somente no material em que o tubo é feito. Materiais diferentes oferecem resistências diferentes, e se no tubo superior eu tive um fluxo de 2 ml por segundo e no tubo inferior eu tive um fluxo de 1 ml por segundo, isso indica que a resistência do tubo inferior é o dobro do superior, já que tudo mais é igual.
Mas se formos aumentar a complexidade do sistema, considerando a viscosidade, o raio e o comprimento do vaso, mais elementos precisam entrar na equação, que é o que faz a equação de Poiseuille. Observe a equação. Nela temos Q, que é o fluxo, igual a ΔP, que é a diferença de pressão entre o início e o final do vaso, vezes π, uma constante que equivale a 3,14, vezes o raio elevado à quarta potência. Tudo isso dividido por 8 vezes L, que é o comprimento do tubo, vezes N, que é a viscosidade do fluido. Observe que, como a viscosidade está na parte inferior da equação, quanto maior o seu valor, menor será o valor de Q. Portanto, menor será o fluxo sanguíneo. Se estiver interessado em outros processos relacionados à biofísica da circulação, temos um vídeo específico sobre esse assunto no canal. O link está na descrição. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.